E aí os caras cobram que as mulheres... reclamam de fazer sexo oral nas mulheres que não são depiladas, mas querem que as mulheres façam sexo oral neles, né? Mas isso é em tudo. É a comodidade que você vê os homens saindo na rua de qualquer jeito e a gente conhece pessoas que, e aí sem nenhum julgamento, que talvez por estarem oprimidos pelo padrão de beleza não vão à padaria sem se maquiar, entendeu? A gente conhece pessoas próximas a gente. E eu não me lembro se já enxerguei isso de outra forma. Hoje eu me angustia. E essa questão, voltando para os pelos, né? Se uma mulher adulta tem pelos e essa cultura machista faz com que ela se depile, né? Tem essa opressão, é também muito pautada na nossa cultura, tanto de objetificação, mas também uma cultura pedófila, né? Porque é muito esse lugar do corpo de criança, né? Um corpo que não ocupa espaço, um corpo... sem pelos, então fica muito aquele corpo infantilizado, a mulher infantilizada, e isso fala muito da nossa sociedade. Tem um livro que chama Gordura, uma Questão Feminista, que parece um livro super atual, mas é de 76, que a autora, que eu também não vou lembrar o nome agora, ela traz alguns exemplos de mulheres que precisam, né, num campo inconsciente, ter um ganho de peso para se sentirem respeitadas. Então, ela traz alguns exemplos de mulheres que sustentam a compulsão alimentar devido à necessidade de manter um ganho de peso. Então, os exemplos que ela cita. Mulheres que têm um cargo de chefia e têm subordinados homens, acabam ganhando peso porque elas precisam ocupar espaço, elas precisam demonstrar através da gordura o seu poder, porque senão elas não são respeitadas. Ou mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e inconscientemente começam a ganhar peso também para se sentirem protegidas desses abusos. Então tem vários aspectos onde também a gordura representa essa proteção para a mulher, né? E representa também esse lugar de ocupar espaço que, às vezes, sendo ela mesma ou representando o biotipo dela, ela não consegue ter. Eu lembrei de uma situação muito triste. Peraí, deixa o que eu achei no Google também, vamos ver se procede. Suzy Orbat. Isso mesmo. Ok, gordura e uma questão feminista. Eu lembrei de uma situação muito triste que eu vi uma aluna chorando porque os meninos estavam fazendo piada com ela porque ela não depilava a perna. Uma criança, na época, eu estava dando aula pro 6º ano, então ela devia ter entre 10 e 11 anos. Né? E ela tinha muito pelo na perna. Tipo, e os meninos estiveram fazendo piada. E assim, quem tava conversando com ela era a professora de ciências na época. E eu olhei, passei pela classe e me senti muito mal, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, eu como criança devo ter feito piadas desse tipo, sem saber, né? Bom, a criança não faz aquilo por maldade, né? Não. Ela acha que é engraçado fazer piada com a coisa que agride o outro, mas... Como que a gente criou uma sociedade dessa forma, né? Fiquei perguntando isso. Como a gente tem criado, na verdade. Como a gente tem criado, né? Vamos para mais a última pergunta aí. E aí, pra finalizar, é uma coisa que a gente estava discutindo, e aí fazendo um gancho já pro que você faz, né? Então, assim, como que a nossa sociedade machista, né, criou esse padrão, e assim, como que o feminismo luta contra, e aí como você, Mayara, inclusive dentro da sua área, contra esse estereótipo e todo esse padrão de beleza que foi criado, né? E aí eu vou repetir a mesma pergunta, assim, como a gente pode ajudar a diminuir esse padrão, né, de beleza e tudo mais? Padrões e reais de beleza, eles são inversamente proporcional ao que é presente na nossa sociedade. Então, se a gente for parar para pensar, há 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, o que era desejado era, muitas vezes, o padrão de beleza era mulheres com curvas, mulheres mais gordas. Por quê? Porque a sociedade passava por um grande momento de escassez. Então, nas guerras. Então, a sociedade, de uma forma geral, passava por momentos de fome. Então, a ideia é que... Então, se a sociedade está vivendo um momento de escassez de fome, o padrão de beleza é você ter fartura. A gordura representava, porque distancia. Quanto mais distante da possibilidade real, mais é fortalecido. Atualmente, a gente tem uma enorme disponibilidade de alimentos, as pessoas não têm tempo para cozinhar, a gente tem uma enorme facilidade de ter comida, fast food, muita publicidade de comida, né? Então, em todos os lugares, a todos os momentos. E comida industrializada é muito barata.
né? Sendo que a alimentação saudável atualmente é colocado muito como uma vertente, até um lugar elitista, assim, né? Uma coisa elitista. Então, a ideia do padrão de beleza é o quê? Mulheres muito magras, mulheres que precisam de tempo para cuidar da beleza, coisa que a gente não tem tempo, né? Então, assim, você precisa ter tempo para ir para academia, tempo para organizar sua alimentação, tempo. E se a mulher do dia a dia não tem, ela vai se sentir frustrada. E é justamente isso, né? Perceber que a insatisfação alimenta o mercado. Então, tem muita gente lucrando, por isso que eu me considero uma feminista anticapitalista, porque tem muita gente lucrando com a nossa insatisfação, né? Então, a insatisfação alimenta esse mercado. O que a gente precisa entender, no primeiro momento, é como desconstruir isso. Primeiro, entender como isso me afeta individualmente, mas antes de olhar individualmente, eu sempre indico para as minhas pacientes olhar para o sistema, porque às vezes a mulher se sente muito sozinha, só eu passo por isso, só eu não estou dentro do padrão de beleza, ou também tendo a referência às redes sociais. A rede social é um recorte, então você olha ali, todo mundo tendo a vida perfeita. Ai, todo mundo faz atividade física, acorda, toma suco verde, corre. Não é assim, né? Não é assim. Então, a gente precisa trabalhar a humanidade compartilhada, compartilhar as nossas dificuldades, as nossas dores, expor isso, perceber o quanto isso é sistêmico, o quanto todas as mulheres acabam, em menor ou maior grau, sofrendo com essa opressão, mesmo mulheres que estão dentro do padrão de beleza. Então, mesmo mulheres brancas, altas, magras, loiras, também sofrem. Por quê? Porque o padrão de beleza não visa gestação, envelhecimento. Então, você sempre tá no medo de, tipo, isso vai acabar, isso vai perder. Então, a gente acolher todas essas mulheres e perceber como isso é sistêmico e ir trazendo para o individual diversos tipos de trabalho. Um dos meus trabalhos também é trabalhar com o sagrado feminino, com o resgate do sagrado feminino, dentro do trabalho com o feminismo. Então, há várias possibilidades. Só pra gente pontuar uma coisa, e vai ter que ficar pra segunda vez que a gente chama a Mayara aqui, porque pra gente discutir, mas eu já discuti com o Zé também isso, e da autocrítica, do padrão, etc. Por muito tempo a gente fez, e a gente só tem se questionado profundamente agora, por que a gente fez por muito tempo uma piada, eu, o Zé e mais alguns amigos nossos, sobre como a gente gostava de mulheres muito magras. E a piada era, hoje é constrangedora de dizer em voz alta, mas enfim, a piada era tipo, a gente adora uma mulher que não pode doar sangue, que é basicamente uma mulher que tem menos de 50 quilos. E passou pela gente por anos. E aí, depois que a gente, obviamente, notou enfim, o absurdo que era... A babaquice. Exato. Não, depois que a gente notou a babaquice que era, a gente começou a se perguntar, e eu, pelo menos, comecei a me perguntar, comecei a fazer em retrospectiva na minha cabeça, e espero que os homens também que estão me ouvindo façam, enfim, os que estão aqui também, o que te levou eu fiquei me perguntando, o que me levou a acreditar, a formar meu padrão de beleza? Por que das várias mulheres com que eu me relacionei na vida, sendo eu negro, assim, sei lá, 3 são negras. Nenhuma é, assim, muito acima do peso que a sociedade aceita. Por que a 95% tinham cabelos lisos? Enfim, é esse tipo de coisa. E a gente só começou a olhar em retrospectiva agora, entendeu? E é muito louco você pensar com você mesmo, não precisa nem assim, por que porque você acha que é isso que te atrai, é isso que, enfim. E o oposto também acontecia, né? Fazer piada com aquele amigo que numa balada ia lá e ficava com a menina que era gordinha. Isso. E fazer inúmeras piadas. E pode falar piadas. gorda, gente. Gorda não é não é pejorativo. Não precisa falar gordinha. Porque você não fala magrinha, você fala magra. Então pode falar gorda também. Porque quando a gente coloca gordinha é muito porque... se eu falar gorda, eu vou estar ofendendo. Pra dar uma suavizada. Não, gorda. É um adjetivo como qualquer outro. Como loira, morena... pode falar gorda. Justíssimo. Eu sempre achei que fosse um termo pejorativo, bom saber. Pejorativo é a carga que a gente coloca nele, né? Nesse termo. Então, colocar a gorda como uma pessoa inferior, uma pessoa que talvez não esteja cuidando da saúde, tudo isso só porque a pessoa é gorda, isso é pejorativo, isso é gordofobia. Mas a pessoa ser gorda ou não, isso é só um adjetivo. Você fala, né?
Exato. A intenção. A intenção, sim. Mas a gente é desconstruindo também isso. Sim, claro. Antes da gente ir para as indicações, a gente estava conversando uma possibilidade legal, que é seu marido, Sim. Leonardo? Leonardo. Ela sugeriu que desse um relato sobre como é ser casado com uma mulher feminista. Eu acho que isso é importante porque também, até pra gente, porque a gente conversou sobre isso, também pra desconstruir a história de que a Mayara disse durante o episódio, assim, eu não odeio homens. Então... E pros homens que estão ouvindo, tipo, pensar, meu Deus, agora eu não vou mais conseguir sair com nenhuma mulher. Que tem pavor de mulheres feministas. O que você acha que, enfim... O que você acha? Como é? Conte para as pessoas que estão ouvindo como é, enfim. Oi, pessoal, todo mundo, quem está ouvindo. Então, ser marido de uma mulher feminista, eu acho que é um local que te traz muito autoconhecimento e um espelhamento também. Então, até como vocês falaram aqui na roda, que às vezes há um tempo de você perceber certos vícios e até desse machismo estrutural, que está tão impregnado no nosso cotidiano, desde criança, até a questão que vocês colocaram das meninas com essa insatisfação desde os 4 anos de idade, né? E isso também afetando a nós homens, né? Então, quando tem coisas que são tão profundas e tão impregnadas, que aí nesse convívio, nesse toque sutil também, num lugar protegido, num lugar afetuoso, quanto isso também auxilia para você ir se desconstruindo de certos padrões, que em muitos momentos ou em outros ambientes, ou é muito rechaçado, né? Ou já é muito agressiva esse feedback, ou muitas vezes é só alimentado esse machismo, né? Então, mas como qualquer relação é um espaço muito interessante para ter esse espelhamento e esse autoconhecimento, né? Demais. Ouça a sua mina, né? Exatamente. Enfim, pra gente chegar lá... Para fechar um ponto, eu queria colocar uma questão que você trouxe sobre o padrão, né? Que os homens, as preferências de vocês. Vocês tinham comentado essa questão da preferência de um determinado biotipo. É interessante a gente também questionar essas... Eu trouxe um pouco dessa questão da gordofobia, porque muitas das mulheres que me buscam, me procuram, elas vivem, né, num ambiente muito gordofóbico que afastam de possíveis relacionamentos, né, onde ela introjeta essa ideia que, então só se eu for magra eu vou ser amada, eu vou ser bem-sucedida, eu vou realizar, e como elas relatam também o bullying que elas sofreram ao longo da vida. Então, a gente também, nessa desconstrução do machismo, também a desconstrução da gordofobia, né, nesse mesmo lugar. Não só perante as mulheres, mas os homens também. A própria gordofobia com o seu amigo, com o seu colega, né, como se o corpo fosse um espaço público. Ou a alimentação também fosse um espaço público, que eu posso comentar no que o outro está comendo, eu posso comentar o corpo do outro, eu posso apontar, né, objetificando os corpos. Isso é um ponto também que eu considero muito, dentro do meu trabalho, muito importante. Demais, a gente vai ter que marcar um outro episódio, não vai dar mais tempo. Não, e é louco, só um parênteses isso aí, porque também rola muito aquela crítica com relação ao corpo de outras formas, né? Tipo, e aí gera aquelas até piadas quando você vê aquelas manipulações extremas de Photoshop. Eu não lembro quem foi, mas era uma capa de revista que a menina não tinha umbigo. Porque os caras manipularam tanto a foto, ou você vê a foto que você vê tão distorcida, a foto que o fundo distorceu. Puta, a gente pode conversar sobre isso também, sobre os bastidores da TV, que isso aí vai longe. Mas, a parte dos livros que a Mayara já trouxe pra gente, vamos começar por ela, então, as indicações de obras, seja livros, filmes e o que for mais, que pode ajudar quem quiser mais, saber mais, ou quem quiser se aprofundar mais sobre. Certo. Eu trouxe 2 livros que eu gosto bastante, que são básicos, vamos dizer assim, são bem didáticos para quem está iniciando dentro do tema, que é o Feminismo para os 99%, o Manifesto. Esse livro fala sobre o feminismo interseccional e fala também sobre o feminismo anticapitalista. Então, esse é uma das minhas indicações. O outro livro que eu amo, dessa autora que tem vários vídeos, livros, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro.
que eu também indico para quem quer entrar um pouquinho mais, entender que feminismo não é só comprar uma camiseta escrito sou feminista,